Rebeca tá por aí? Tudo sim, é que o celular tinha bugado. Tá bom. Tá bom. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais uma semana, muito obrigado por tudo. Abençoe a gente cada dia mais, ajude a gente a ficar firme na sua palavra e é isso. Em nome de Jesus, amém. 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 Beleza. Gente, vamos lá então. Eu vou projetar aqui para vocês olharem e eu tenho alguns textos bíblicos que eu vou precisar da ajuda de vocês para lerem. Então, daqui a pouco a gente distribui certinho. Acho que está carregando aí para vocês. Vocês vão me avisando se o negócio está funcionando ou não, beleza? Então, só deixa aparecer. Assim que aparecer, me avisem, tá? E já apareceu. Já apareceu. Beleza, então. Perfeito. Gente, o tema que nós vamos começar olha aqui para mim, ó. Essa aqui é a revista. Para de olhar para a mensagem, olha aqui para mim. Essa aqui é a revista que nós vamos estudar, né? E ela é bastante interessante. O título dela é A Última Hora. Você está preparado? Então, essa revista ela começa falando a respeito da morte, né? E aí nós vamos, que é o tema de hoje, né? E aí mais para frente a gente vai ver como é a vida após a morte, né? Como será o fim, né? A identidade do anticristo. Então, se você gosta desses assuntos sobre apocalipse, escatologia, essas coisas todas, pode participar que vai ser bastante interessante. Nós vamos falar sobre a ressurreição, a vinda de Cristo, o tribunal de Cristo, né, que é o juízo final e tal, e por aí vai. Então, tudo que envolve escatologia, a gente vai estudar, vai ser bastante interessante. Então, se você tem medo de pensar nos últimos tempos, não tenha medo, porque é bastante interessante. Então é o seguinte, o título da nossa aula de hoje é A Morte, né? Uma velha e grande inimiga. Ela é velha porque desde o início da humanidade a morte está aí atazanando todo mundo, né? Então é o seguinte, galera, vamos dividir aqui os nossos textos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir, quem está aqui? Pela minha ordem aqui, ó, Rebeca que acabou de orar. Eu só vou fazer a distribuição dos textos agora. Você só prepara, só abre ele aí é quando eu pedir, você lê, tá bom? Tá, Mirella tá falando que não está em casa. Beleza, Mirella. Assim que você chegar, me avisa que aí eu dou um texto, aí você participa também, beleza? Tranquilão. Então, pela ordem que aparece aqui para mim, eu vou pedir para Rebeca abrir em Gênesis, tá aparecendo aí para vocês, né? Gênesis 2, de 16 a 17. Larissa Ferres, Ezequiel 18, 4. Vandré, Gênesis 3, de 7 a 10. Opa, quem mais está aqui? Gabriel Corati. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Você vai ler o Gênesis 3:19. Beleza. Ih, eu não consigo enxergar aqui, rapaz. Peraí. E ficou faltando também o outro Gabriel, né? Cardoso. Isso, Cardoso. Apocalipse 21:8. Certo? Foi todo mundo, né? E aí só ficou faltando... Deixa eu olhar aqui no chat. Só ficou faltando mesmo a Mirella, que a gente vai ler pro final. Então, tá aí esses textos para vocês abrirem. E aqui, ó, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qualquer coisa a gente volta nos slides para a gente ver as referências, né? Então, pensando, vamos fazer de conta que você está prestes a morrer. Olha que exercício, que exercício mais bizarro, né?
Mas que situação mais drástica? Então você, sei lá, não sei o que está acontecendo, você está numa cama de hospital, prestes a morrer, você sabe que vai morrer, e a pergunta é, o que você gostaria de dizer ou fazer nos momentos finais da sua vida? Cara, que pergunta, hein? Não sei se você já se imaginou nos seus últimos momentos de vida, mas essa é a situação. Vamos lá. Larissa Ferres, o que você diria no seu leito de morte? Compartilha aí com a gente. Olha, eu ia ficar orando até a hora que eu morrer, certeza. Você faria alguma coisa? Tipo, se pudesse fazer, faz de conta, né? Eu imagino que quem tá morrendo não tá com muita força. Mas se você pudesse fazer alguma coisa, o que você faria? Acho que eu ia falar para as outras pessoas. Depende. Como assim? Uma ação ou tipo só. Vamos pensar só em falar mesmo, né? Tá. Só em falar. Então eu acho que eu falaria para as outras pessoas que eu estaria indo para um lugar melhor, que não era para elas ficar preocupada ou tipo angustiada, e que era para elas crerem também, para quando fosse a vez delas, né, elas ficarem tranquilas. Legal, muito bom. Já deu até uma pastoral, né? Gabriel Cardoso, o que você diria no seu leito de morte? Eu não sei o que eu faria. É meio difícil de pensar. Eu acho que eu ia perder o tempo pensando do que realmente fazendo alguma coisa. Uhum. É difícil mesmo, é difícil. Tá certo. Ivan, fala, Ivan, o que você diria no seu leito de morte, Ivan? Você tem, sei lá, 1 minuto antes de morrer, quais seriam suas palavras finais? Sei lá, acho que eu só ficaria quietinho só e pra não gastar força, Quietinho ali só esperando o momento, né? né? Tá certo. Esse Henrique Machado deve ser o Gui, né? Gui Viola. E aí, Gui Viola, você tá lá prestes a virar um defunto, juntou as últimas forças, o que você diria no seu leito de morte? Não, é outro que não sabe também. Acho que a resposta mais comum é essa, né? Pô, eu não sei o que eu diria. Gabriel Corati, o que você diria, Gabriel? Acho que eu não teria muito o que dizer, tipo, eu ia ficar quieto, eu tenho certeza da minha salvação. Então, independente do que eu fosse falar, não mudaria o resultado. Tipo, não ia mudar o que ia acontecer. Então, eu acho que eu ficaria quieto na minha, Quietinho, né? deixando passar. Curtir. Curtir a passagem, né? Entendi, tá certo. Tá aí com estilo. Tá aí. Morrer com dignidade, tá certo. Rebeca, o É. que você diria, Rebeca? Não sei, eu acho que eu ficaria quieta pra também não gastar minhas palavras, sei lá. Aham. Verdade. Tá certo. Vandré, o que você diria, Vandré? Quem não. Você tava sem microfone. Tá sem microfone. As últimas palavras tipo, a senha do cartão é. Aí você diria a senha errada, né? Olha, eu não tenho seguro de vida. Realmente, não dá para saber, né, o que a gente ia falar na hora, mas, assim, pensando em palavras na hora da morte, falta só um pouquinho, e que a gente sabe que vai morrer, para mim seria, o que eu fiz foi bom. Fiz o que tinha que fazer. Posso ir. Larissa Moreira. Larissa, você não falou ainda. O que você faria lá no seu leito de morte, Larissa? Bom dia, gente. Vixe, eu também não sabia o que falar. Então tá bom.
Ah, Mirela chegou. Mirela, o que você diria no seu leito de morte, se você tivesse aí um minutinho para antes de morrer, antes de partir para a glória? O que você diria? Eu acho que, como a Larissa Ferres, eu iria orar bastante e falar para as pessoas que eu amo elas e que eu vou para um lugar melhor, né? Isso. Gente, olha, as respostas que vocês deram são boas, porque assim, ninguém está preparado para para morrer assim, né? Tipo, do nada, né? Então, mas de fato, as respostas de falar, olha, fica tranquilo, eu tô indo para um lugar melhor, tentar consolar as outras pessoas, isso é muito legal, isso é muito bom. Gente, qual que é o significado da morte? Agora, eu não sei se vocês estão olhando para mim ou para a projeção, porque eu tô para a tela que eu estou compartilhando, eu estou mudando aí, né? Gente, o significado da morte, ele é muito interessante, porque a morte, ela significa separação. E é muito curioso que são muitas coisas que são separadas no momento da morte, né? Então, se você lê ali 1 Pedro 1:24, e o livro de Isaías vai trazer a mesma ideia, né? 1 Pedro 1:24 vai dizer que toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então, ele está falando, a Bíblia está mostrando que a carne, a vida, né, o ser humano, ele é tão frágil como uma planta. Você deixa muito tempo a planta no sol, ela morre, ela seca, ela murcha. Antes ela estava florida, ela estava bonita, vigorosa, verdinha, né? Ela ia para lá e para cá com o vento, aquele cenário maravilhoso. Só que, poxa, secou, morreu, passou, por uma questão de tempo, acabou. Então, o que era belo foi assim, se definhando, secando, e é algo passageiro. E a Bíblia contempla isso, a Bíblia concorda com isso. E a morte, ela tem esse significado de separação, e a gente vai falar isso daqui a pouco, quando a gente chegar no nível, cadê aqui, ó, nos diferentes tipos de morte, né? Mas, por exemplo, se a gente olhar para Gênesis, capítulo 2, versículo 16, eu não dei esse texto para ninguém não, né? 2, 16 e 17, dei sim. Então, vamos lá então. Quem está com Gênesis 2, 16 e 17? Pode ler, por favor. Tá bom. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Legal, muito bom, obrigado. Gente, então é o seguinte, quando Deus deu essa ordem para Adão, não existia a morte na terra. Há uma discussão se essa morte da qual o texto está falando, se é morte tanto de animal e ser humano ou só ser humano, né? Mas uma coisa certeza, algo certo que a gente pode crer é que não existia a morte do homem, né? A discussão é sobre se havia a morte dos animais. Se os animais eles morriam, né? Ou se os animais também iam viver para sempre, né? Mas seguramente, certamente, a morte de seres humanos não existia. Então, a gente vê que a origem da morte ela está totalmente ligada, vinculada ao pecado, né? Então, quando Deus criou o ser humano, a morte não estava presente. A morte foi a consequência do pecado, é o resultado. Então, quando Adão e Eva, né, nossos pais, por assim dizer, né, eles comem do fruto e eles pecam, aí ali, e Deus já tinha avisado, né? Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a morte é a consequência da desobediência. Ok? A morte é a consequência da nossa desobediência. A origem dela está no pecado. Então, quando você vai
em um velório, né? O que você presencia ali, toda a tristeza, todas as lágrimas, toda aquela chateação, aquele pesar, porque uma pessoa querida morreu, aquilo ali também representa a tristeza do pecado, a consequência do pecado. O pecado, ele é tão nojento, ele é tão grave, que ele causa a morte, tá? Eu não estou falando que a pessoa ela morreu de câncer ou de acidente, porque ela merecia, no sentido de, olha só como ela é má. Então, não nesse sentido, mas é no sentido de, existe uma penalidade, né? Uma consequência, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Como eu estava citando, né? A morte, ela é uma penalidade. Ela é uma consequência. Então, o texto aí de Ezequiel 18:4. Quem está com esse texto aí, pode ler, por favor. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Beleza. Olha só. Aí, Deus está falando que todas as pessoas pertencem a Ele, né? Tanto o pai como o filho, né? E aqui ele está pensando na questão familiar mesmo, né? O papai e o filhinho, a mamãe e o filhinho. É que às vezes a gente lê pai e filho na Bíblia, a gente já pensa em Deus Pai, Deus Filho, né? Mas não, aqui são os indivíduos. E aí ele está falando que aquele que pecar morrerá, né? Então, só para a gente definir essa questão de penalidade, de consequência. E aí, Romanos 6:23 vai caminhar nessa mesma ideia. Pode ler aí, quem ficou com Romanos. Tchu. Eu dei Romanos para alguém? Alô? E para quem que foi? Será que foi para... Estão me escutando? Vocês estão me escutando? Eu estou te escutando. Não. Ué, eu não dei esse Romanos 6:23 para ninguém? Deixa eu voltar na minha listinha. Eu dei para alguém aqui, ó. Romanos 6:23. Será que não saiu da reunião a pessoa? Não entendi. Será que não saiu da reunião a pessoa? Todo mundo se lembra. Vamos fazer. Ô, Mirella, então eu acho que eu não dei texto para você ainda. Você pode ler esse? Isso. Foi para mim? Sim. Tá, eu vou ler aqui. Beleza, então. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Legal. Olha só que texto forte. O salário do pecado é a morte. Aqui, por exemplo, nós temos a Larissa Moreira. Larissa, você trabalha? Abre o microfone aí, vamos trocar uma ideia. Talvez outras pessoas aí também já estão trabalhando, mas é que eu sei que a Larissa trabalha. Você trabalha, Larissa? Trabalho. Que horas você entra no seu trabalho e que horas que você sai? 9 e saio às 2. Nossa, trabalhadora. E é de segunda a sábado. Nossa, durante 6 dias, a Larissa, então, acorda cedo, se troca, arruma os cachinhos dela, escova o dente para não chegar com bafo, né? Põe uma roupa bonita e vai pro trabalho. Aí, Larissa, você trabalha de segunda a sexta, quantas semanas por mês? Oi? Durante quantas semanas no mês você trabalha? O mês todo? Ou 2 semanas? O mês todo. Aham. Certo. Aí, quando chega no final do mês, você recebe o seu salário, correto? Correto. Então, Obrigado, Larissa, pela entrevista. Então, olha só. A Larissa, assim como todo trabalhador, levanta cedo, pega o busão, vai para o trabalho, fica lá o dia todo
E dia após dia, semana após semana, na esperança, na expectativa de chegar no final do mês, receber o bom e merecido salário. Então, o salário é o resultado do esforço. O salário é a gratificação, é a recompensa, eu ia falar presente, né? Mas não é presente. Porque, assim, é o que é merecido. Você se esforçou para aquilo, você mereceu e agora você está recebendo. Agora, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. No sentido de que você trabalhou, você se esforçou no pecado, você exercitou o pecado e agora a recompensa disso é a morte. Imagina só, que coisa mais triste, que coisa mais pesada, que coisa mais chata, né? Então, olha só que doideira. Você passa todos os dias pecando como se fosse um trabalho e o resultado disso é a morte. Vamos fazer um cálculo aqui? Vamos fazer um cálculo aqui, ó. Estou abrindo minha calculadora no computador. E vamos fazer uma entrevista aqui com... Vamos ver quem que é mais pecador. Gabriel Corati, você tem cara de pecador. Opa, sou pecador mesmo. Beleza. Quantos pecados você acha que comete por dia? Vamos lá. Hein? O quê? Quantos pecados você acha que comete por dia? Vamos tocar no mínimo 100. Ô, louco! 100? Tá. A gente não sabe, né? Você falou para dar um número. Eu acho que são 100. Provavelmente. Até o Ivan, que é o Ivan, tá achando muito. Tá bom, eu vou te ajudar. Eu vou botar 10. Talvez você pensou que não deveria pensar. Talvez você pensou no que deveria pensar. Ô, Vandré, você acha que 10 é muito? Ou tá bom? A Larissa... Não, 10. Pensando no Gabriel, 10. 10 é um ok, né? Tipo... a Larissa acha que 20. O Ivan acha que 50. Vamos passar a régua por baixo. Eu vou dar uma aliviada para você, então, Gabriel. A gente tá cada vez mais perto do meu 100. Então, né? Eu vou manter 10. 50? Vou manter 10. Então eu vou colocar aqui na minha calculadora. 10. Beleza. Quantos dias... No meu seria 2. Hã? No meu seria 2, só, vai por dia. Eu vou colocar 10 aqui, vezes 365. 365 Beleza. são os dias do ano, correto? Sim. A Larissa está lembrando que tem muitas formas de pecar. Tem que levar... Opa, fugiu aqui o chat. Tem que levar todos em consideração. Vamos passar a régua por baixo. 10. Então, no ano, dá 3.650 pecados. Ok? Faz de conta que o Gabriel é um cara que, sei lá, comeu bem, praticou esporte, tem uma genética boa aí, e ele durou bastante. Então, ele viveu até os 80 anos, né? Então, que beleza. mas vamos levar em consideração que você começou a pecar aí a partir dos 10 anos. Então, eu vou pegar esse número e multiplicar por 70. Eita, me perdi na conta aqui. Então, 10 vezes 365 é 3.650. Isso aqui vezes 70. No final da vida, o Gabriel terá pecado 255.500 vezes. Aí... Nossa, imagina se a gente tivesse colocado 100. Vixe, aí lascou. Aí não... Aí, ó. Chegamos na casa do milhão. Chegamos na casa do milhão. Né? Então, assim, no mínimo, você vai pecar 255.500 vezes ao longo da vida. Gente, é muito pecado. É muito pecado, né? Demais. Então, e no final das contas, todo o seu esforço desse trabalho é a morte, tá? Vamos seguir, então.
E aqui a gente vai conversar agora, já que a gente definiu e já aprendemos, né, qual que é a origem da morte. Então, a morte é uma penalidade, é a consequência do nosso pecado, do nosso trabalho. Tá? Há diferentes tipos de morte, diferentes tipos, mas todas elas têm a ver com separação, ok? A primeira delas é o que a gente pode chamar de morte espiritual, que tem a ver com a quebra de comunhão entre Deus e a pessoa. Gênesis 3, de 7 a 10. Pode ler. Sou eu. Manda bala. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nisso. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Beleza. Gente, olha só. Então, o pecado, ele causa a morte, ok? E um aspecto dessa morte é, embora a pessoa fisicamente esteja viva, ela está morta espiritual. Eu não falei que morte significa separação? Então, o primeiro aspecto da morte é a morte espiritual. É a pessoa se separa de Deus. Ela se distancia de Deus. E é exatamente isso que a gente vê aí nesse versículo. Estava lá Adão e Eva, todo mundo feliz, né? Até que eles comem do fruto, e aí eles se percebem nus, né? Antes eles andavam lá peladões e não tinha problema nenhum. E quando eles comem, eles se veem nus e falam: caramba, a gente está pelado. E aí o que eles fazem? Eles se separam da presença de Deus. Diz o texto que todas as tardes Deus ia até o jardim e tinha comunhão com Adão e Eva. Então eles eram unidos. Mas agora o que o homem e a mulher fizeram? Eles se esconderam. Eles se apartaram. Então houve uma separação espiritual, tanto que Deus, depois ele vai até o jardim e fala: onde vocês estão? Né? Como se Deus não soubesse. O que acontece ali é que Deus já está querendo mostrar o erro que eles cometeram, né? Então, essa primeira divisão, essa primeira separação, é uma separação espiritual. Isso significa que todas as pessoas hoje estão vivas, mas não conhecem a Cristo, elas estão mortas espiritualmente. Isso é, estão separadas de Deus. Ok? Entenderam essa parte de morte espiritual? Então as pessoas elas estão vivas hoje, mas se elas não conhecem a Cristo, espiritualmente elas estão mortas. Isso é, separadas de Deus. A Larissa tem uma pergunta. Mande a pergunta. Em Ezequiel, né, fala assim que quem pecar morrerá. Ezequiel está no Antigo Testamento, isso antes de Jesus, e antes de Jesus, né, tipo, quem morreu, morria, não era? Tipo assim, porque, né? Então ele tá falando aqui do pecado, que quem cometesse pecado ia morrer totalmente, assim, na morte espiritual, morte física e morte eterna. Ou ele tá falando que morreria, tipo, só na morte física. Uhum. Porque não tinha Jesus, né? Então... Uhum. Funciona assim. Esse texto ele está falando sobre... A gente tem que lembrar que o Antigo Testamento tem só as leis, né? E as leis de Moisés tinham seus aspectos civis e religiosos. Então, por exemplo, a mesma lei de Moisés estabelecia que só a Deus o povo deveria adorar, e a mesma lei também dizia que você não poderia roubar a galinha do vizinho, ok? Então, a gente chama de lei moral, no que diz respeito ao comportamento espiritual, e a lei civil. E é a mesma coisa hoje. Você se roubar a galinha do vizinho, você vai pagar por infringir essa lei
que o Brasil estabelece. Quando Ezequiel fala que quem pecar vai morrer, o que ele está querendo dizer é, se você cometer um crime que por vezes merecia a pena de morte, não é o seu pai que vai pagar essa dívida, é você, entendeu? Então, no Antigo Testamento, tinha essa questão de lei moral e lei legal, ok? Porque havia um conceito, uma ideia de que, puxa vida, se meu pai pecou, eu que vou morrer? Aí Deus está falando, não. Se seu pai pecou, é ele quem vai pagar. Se você pecou, é você que vai pagar. Então, tem essa primeira divisão, tá? No Antigo Testamento, as pessoas, elas, logicamente, morriam como hoje elas morrem. Mas não tinha Jesus, né? Não tinha Jesus no sentido de Jesus ainda não tinha vindo, não tinha morrido na cruz. Mas a salvação também era pela fé, ok? Hoje a nossa fé, ela está em Cristo Jesus, porque ele já veio, já morreu e ressuscitou. Antes, a fé era no Deus Trino, ok? Na esperança, aí tinha um conceito, uma ideia, a esperança do Messias que viria. Eles não tinham todo esse quadro bonitinho, formado na cabeça, como nós temos, né? Porque Jesus já veio. Mas a salvação também era pela fé. Eles demonstravam essa fé praticando a lei. Então, ele levava lá o animalzinho, fazia o sacrifício. Não que o sacrifício do animal pudesse salvar, mas o ato de levar o animal para ser sacrificado demonstrava a fé do indivíduo. Entendeu? Eu compliquei ou eu respondi a pergunta? Entendeu? Beleza, então. Vamos seguir aqui? Então, o primeiro aspecto é essa separação espiritual. O segundo aspecto é a morte física. E eu acho que essa daqui é a mais visível, né? Manda agora Gênesis 3:19. Quem está com Gênesis 3:19? Sou eu. Vai lá, Coragem. Sou eu. Tranquilo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso, legal. Então, aqui é a morte física. Então, é quando você vai lá no velório e você olha, não sei se todo mundo aqui já foi no velório e já teve a oportunidade de ver um morto, né, uma pessoa morta. O que está ali é o corpo da pessoa. E que tipo de separação que houve? É a separação do corpo com o espírito, né? O homem, o ser humano, ele é composto de parte material e imaterial, né? Os dois, que é o nosso momento aqui agora, né? Eles estão unidos. Mas quando a gente morre, o corpo é separado do espírito. O corpo vai para o caixão e se decompõe na terra, e o espírito consciente, né? Que é você, que nesse momento está aí me escutando, ou pelo menos eu acho que está me escutando, né? Vai para o céu. E ali descansa no Pai, né? E futuramente a gente vai conversar sobre isso. O que vai acontecer é que Deus vai ressuscitar o corpo e os dois vão voltar a se unir, tá bom? Então, se o primeiro aspecto da morte é a separação espiritual entre Deus e a pessoa, o segundo aspecto é a separação entre o corpo e a alma. E é interessante e triste ao mesmo tempo que a morte também tem um aspecto de separação entre pessoas. É ou não é? Se você já perdeu alguém, se você, né, como eu falei, foi no velório, ali é um momento de separação entre a pessoa que morreu e os familiares, né? E é triste, não tem muito o que falar sobre isso, né? E o último aspecto, e esse é o pior de todos, é a morte eterna. Eu acho que eu dei para o Gabriel Cardoso, né? Apocalipse 21:8. Manda a bala aí, Gabriel.
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nossa, beleza. Gente, olha só que grave, né? Então, nós temos aí um outro tipo de morte, que é a morte horrível, né? E aí, João, que escreveu o Apocalipse, ele faz uma listinha de características das pessoas que são lançadas no lago de fogo. Porque assim, hoje, as pessoas que morrem, elas morrem sem Cristo, tá bom? Vamos pensar nas pessoas que morrem sem ter recebido a Jesus Cristo. O corpo dela se separou do espírito. Não, antes disso, né? Antes disso, elas já estavam separadas de Deus, né? Que é Deus. Aqui a pessoa, elas já estavam separadas de Deus. Quando ela morreu fisicamente, o corpo se separou do espírito. Então, segundo tipo de morte. E esse espírito já estava ali longe de Deus no tormento, né? A gente pode chamar de inferno. Vamos ficar lá no inferno. Uma vez julgada essa pessoa, né? E isso vai acontecer quando Cristo voltar, e a gente vai estudar isso mais para frente. Essa pessoa vai ser julgada, né? É um tribunal mesmo, né? E essa pessoa vai para um outro local identificado como Lago de Fogo, né? E, gente, realmente nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos crer em Jesus, porque o destino de quem não conhece a Cristo é terrível demais, né? E tudo isso é culpa do ser humano que pecou, né? Deus, ele não é cruel em fazer isso, ele é justo, né? O pecado, ele é tão grave que ele merece uma punição tão horrível como o inferno. Por isso que quando Jesus morre na cruz, é graça, é misericórdia, né? Ele nos livrou do fogo do inferno, porque o fogo do inferno era o que nós merecíamos, e Deus vem com graça, com misericórdia e nos livra disso, tá bom? Então, a vida cristã, ela não é palhaçada, ela não é coisa pouca. Por isso a gente tem que viver com intensidade, com gratidão, em santidade, porque a gente não tem noção da onde Deus nos livrou, tá bom? Então, olha, até me arrepia, ó, tô até com os cabelos do braço em pé. Mas enfim, glória a Deus por a gente ter se livrado do inferno. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Alguém tá... Acho que não. Não? Alguém tá horrorizado aí com as coisas que eu falei? Espero que não. Então tá bom. Marçal, você tem alguma pergunta, Marçal? Marçal? Eu não sei se ele tá acompanhando a gente ou tá vendo outras classes também. Mas vamos lá então, vamos continuar. Cadê meu slide que eu perdi? Aqui, ó. Gente, a morte, ele é considerado o último inimigo a ser vencido. E esse texto de 1 Coríntios 15, de 21 a 27, é fantástico. Fantástico. Quem vai ler pra gente? Eu dei para alguém? Não me lembro? Deixa eu voltar. Acho que deu. Dei? Para quem foi, hein? Já foi texto de Apocalipse ainda não, né? Não foi ainda não. Não, já foi, então você não deu. Você não dei deu, mesmo. então. Deixa eu ver. Ele tá aqui escondidinho. Peraí, deixa eu ver um negócio que eu não consegui enxergar. Não, foi só o Salmo, né? Nem o Salmo eu dei para ninguém. Deixa eu correr para frente, então. Pera lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler. Opa. Ó, vamos abrir aqui rapidão. Se você quiser abrir aí para acompanhar também. 1 Coríntios 15, 21. (15, 21 a 27) diz o seguinte: visto que a morte veio... Opa, cadê? Aqui.
Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. É o 27. Então, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Aí, olha só 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Calma, vamos por partes aqui, nesse versículo. A morte, ela domina desde o início, né? Todo mundo morre. Então, de certa forma, a morte é algo que precisa ser vencido. A morte é algo que precisa ser derrotado, né? E nós percebemos, por causa desse texto, que Jesus, ele abriu o caminho para a vitória sobre a morte, né? E agora nós podemos transitar por Cristo, né? E aqui, esse slide aqui da nossa igreja, né? O que a gente está querendo dizer aqui? Embora a morte seja triste, embora a morte seja terrível, seja chata, nós podemos ter vitória sobre a morte em Cristo. Cristo venceu a morte. Cristo derrotou a morte. Cristo morreu, mas ressuscitou, né? E ele morreu e ressuscitou e nunca mais morreu. Existem várias pessoas na Bíblia que morreram e ressuscitaram, ok? Temos, não várias, né? Temos algumas. No Antigo Testamento nós temos ali algumas histórias sobre isso. Jesus ressuscitou, por exemplo, Lázaro, ressuscitou uma menina também. Os discípulos ressuscitaram pessoas, mas essas pessoas voltaram a morrer. Já pararam para pensar nisso? Elas morreram e voltaram a viver e morreram de novo. Mas Jesus morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Essa é a grande diferença. E um dia nós vamos morrer, se Jesus não voltar antes, né? E nós seremos ressuscitados e nunca mais nós vamos morrer. É legal isso, né? Então nós seremos como Cristo nesse sentido, né? E isso a gente pode perceber e verificar lá no versículo 21 e 22. Então a morte e a ressurreição de Jesus garantem a vitória sobre a morte. Então é algo que nós não precisamos ter medo, porque embora ela venha, ela é um inimigo já derrotado. E esse último duelo, Cristo já venceu, ok? Então, caminhando aí para o final, a gente precisa lembrar que, embora Cristo tenha vencido a morte, a gente ainda morre, né? E por que acontece isso? Esse é o curso natural, né? Nós temos corpos físicos que vão se deteriorando ao longo dos anos, né? Agora vocês aí estão tudo bonitinho, tudo novinho, né? Mas vocês podem morrer por velhice ou até mesmo hoje. Espero que não, né? Mas há muitos adolescentes que morrem ou por acidente ou por doença. Então, algo que vocês precisam ficar atentos é que não é só velho que morre. Adolescentes morrem. O primeiro velório, não, primeiro não, mas acho que o segundo ou terceiro velório que eu fui na minha vida foi de um adolescente, amigo meu, chamado Richard. Eu acho que ele tinha 12, 13 anos, que ele morreu afogado, né?
Foi muito triste, muito, muito triste, né? Foi um choque quando o Richard morreu, mas ele tinha a idade de vocês, né? Isso também é consequência, resultado do nosso pecado, né? Mas, ao mesmo tempo que a morte ela é tão triste, ela abre as portas para uma vida após a morte, né? Então, após a gente morrer, a gente vai estar com Cristo, e é assunto para outro dia, né? E o Salmo 90, que eu acho também que eu não dei para ninguém, ele vai falar, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria, né? Então, presta atenção. Se lembrar da morte, pensar que a qualquer momento nós podemos morrer, né? Faz com que a gente viva de uma forma mais sábia, de uma forma mais prudente, de uma forma mais humilde, porque de fato nós somos pós, né? E um outro aspecto porque aqui é o quarto ponto, né? Que o mal ele pode se transformar em bem quando a gente lembra da morte e considera de uma forma que a gente deve viver melhor, né? E por último é o seguinte: uma vez mortos, olha que doideira. Se você não prestou atenção até agora, presta atenção, tá? Uma vez mortos, nós estaremos com Cristo, né? E eu creio, porque a Bíblia nos ensina isso, que nós teremos lembranças, tá? Talvez é outro assunto aí que fica para depois. Mas eu creio, porque há evidências na Bíblia que a pessoa que morre, ela leva lembranças, tá? Lembranças boas e lembranças ruins também. Nós temos na Bíblia evidências para afirmar isso, né? A Bíblia até ensina isso. Mas quando nós estivermos com Cristo, é o que está escrito aí, né? A experiência da morte será uma lembrança da graça de Deus que nos trouxe da morte para a vida. Então, quando nós estivermos com Cristo e nós lembrarmos que nós morremos, a gente vai se lembrar também que nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é bondade da parte de Deus. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Eu citei algumas coisas aí que a gente vai conversar mais para frente, né? Sobre como que é a vida depois da morte, se a gente vai ter lembranças ou não. Então, tudo isso daí eu sei que causa muitas dúvidas, né? Mas tá tranquilo? Então tá bom. Algumas coisas aí para vocês refletirem. Você tem medo da morte? Por quê? Quem gostaria de responder? E aqui a gente já está encerrando nossa aula. Quem tem medo da morte? Ninguém tem medo da morte? Então vamos todo mundo morrer? Vixe. Gente, infelizmente a gente tem pode falar. medo ou não vai mudar o curso, né? Então, tipo, eu prefiro aceitar do que ficar se culpando. Tipo, ficar batendo martelo, saca? Nossa, vou morrer um dia. Mas eu prefiro aceitar porque se a gente for ficar pensando nisso toda hora, a gente não vai acabar, a gente não vai aproveitar e não vai viver direito. Esse é o meu ponto de vista. Olha, eu vou falar para você, medo da morte é normal, é natural. Você vê, até mesmo nos personagens bíblicos, a agonia da morte, né? A morte, ela é triste, a morte, ela é pesada. Falar que não, você, na hora de morrer, fica tranquilão, não precisa ficar ansioso. Porque ninguém daqui já morreu e sabe como é. Então, tudo que é novo, tudo que é diferente, causa uma ansiedade. E a Bíblia, ela pinta a morte como algo triste, algo agonizante. Então, realmente, se você tem medo da morte, é natural. O que a Bíblia condena, o que ela fala que é errado,
é o pânico da morte, né? Mas aquele frio na barriga é lógico, todo mundo vai ter, né? E aí, em que sentido você acha que a morte é uma maldição? Vocês acham que a morte é uma maldição? Nessa eu já não posso comentar, não sei. Ah, cara, eu acho que sim, né, meu? É por causa de tudo que a gente já... Ó, a Larissa está comentando aí, deixa eu olhar aqui. Ela falou, sim, se pensar nas pessoas que ficam, né? Acaba sendo uma maldição, porque originalmente não era para ser assim, né? Era para a gente estar lá no jardim, desfrutando, né? Todo mundo lá, de boa, sem essa questão da morte. Mas mesmo se for uma maldição, né? A gente tem que lembrar que Cristo resolveu isso. Né? Embora a gente morra, embora a gente sofra essa penalidade, existe solução. Né? Existe uma forma de resolver isso, né? E por último, qual deve ser a postura do crente em relação à morte? A postura... Alguém quer comentar isso? Qual que deve ser a nossa postura? Fala, André. Deixa eu fazer um comentário aqui. Manda bala. Nesses últimos meses, até por causa da Covid e tudo mais, né, a gente tem vivido muito essa ansiedade, ou até mesmo esse medo com relação a pegar a Covid e morrer, né? E infelizmente a gente sabe que com o decorrer do tempo ela começa a chegar mais perto de nós, né? E eu tenho o pai de uma amiga nossa, uma grande amiga, nós somos padrinhos de casamento dela, e o pai dela está com Covid e está naquele caso bem grave que fica no hospital, entubado e tudo mais. E o pai dela, uma semana antes, foi aniversário do neto dela, né, da filha da minha amiga, e ele participou dentro do hospital, ele ainda não estava entubado, mas dentro do hospital ele participou da live, que foi feita a festinha, né, da filha dele, da neta dele, né? E aí ele comentou a situação dele, e uma das coisas que minha amiga falou, que quando ele foi entrar no processo de internação mesmo, intubação, e ele é um cara crente, um cara que colocou as filhas na igreja, desde pequena, tudo, sempre frequentar a igreja, e o que ele falou foi, eu estou com medo de enfrentar a morte. Então, assim, eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais a gente aceita, mas a gente fica com medo dos que ficam realmente. Porque é muita coisa que envolve, né? Então, as pessoas que ficam, todo mundo fica aqui, o que você fez ou o que você deixou de fazer, muitas vezes isso não é levado em consideração, não é o que, eu queria fazer tanta coisa, né? Quando a gente está mais velho, isso já não vem muito. Mas, assim, é o que fica, né? As pessoas que vão ficar, as pessoas que vão estar aqui sentindo a sua falta e tal. Então, acho que é mais isso que ele tinha, e mesmo sendo crente, mesmo sendo instruído na palavra desde sempre, ele tinha calma de para onde ele ia, se ele não voltasse. Não é que ele vai morrer, né? É que a gente fica com esse medo porque é iminente, né? Mas esse sentimento que ele teve, e que ele falou para a filha até, né? É o que pesa, porque assim, crente, ele tem esse medo, mas ele tem uma certeza maior, né? Que é o que vem depois, que é muito melhor, né? A gente fica mais com medo pelo que fica mesmo, que fica para trás. Muito legal. Enfim, gente, e principalmente como bom comentário do Vandré, que nós escolhemos, eu e o pastor Flávio, pensando exatamente nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Milhares de pessoas estão morrendo, né? E a gente tem conhecidos que estão aí lutando no hospital por causa do Covid, né? Muito triste, a gente tem que lamentar realmente essas mortes e clamar a Deus. Então, só para recapitular aqui e a gente encerrar para comer o nosso macarrão, né? O resumo então da aula é que a vida terrena, ela é passageira, a morte, ela é uma consequência do nosso pecado, e a morte, ela pode ser identificada em 3 situações, né? A morte espiritual, a morte física e a morte eterna, mas nós
temos que lembrar que Jesus venceu a morte, e aí nós temos a esperança de vencermos, a certeza, né, de vencermos a morte com Jesus. A morte, ela é uma passagem, porque a gente fecha os nossos olhos aqui e abre os olhos no céu, né? E essa vida após a morte, acho que, se eu não me engano, vai ser a próxima aula, e muito interessante. E a morte um dia simplesmente vai ser uma lembrança. Quando você estiver no céu, vivendo com Cristo, a morte nada mais será que uma lembrança chata e desagradável. Ok? Gente, para finalizar aqui, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara? Diga agora ou cale-se para sempre. Ou pelo menos até a semana que vem, né? De boas? Foi bem de boa. Tá bom, então. Se durante a semana vier algum pensamento, alguma coisa que você... Nossa, eu fiquei refletindo e lembrei agora, fiquei com dúvida, pode me mandar um zap, manda uma pergunta para mim, né? Se quiser perguntar para o André também, que acompanhou a aula, pode perguntar. Eu estou falando para mim porque fui eu que trouxe o assunto, né? Pode mandar, não tem problema não. Beleza? Se não tem nenhuma dúvida, vamos orar e a gente encerra. Gui Viola. Ora pra gente. Ele vai falar que não tem aula. Tem sim, ele tá no celular do irmão. Eu tô sabendo, tô ligado. Gui Viola, ora pra gente encerrar, por favor. Opa! Pode orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Felipe nos passou através do Senhor, muito obrigado por esse momento especial de escola dominical que a gente teve. Quero pedir para que o Senhor abençoe a gente, para que a gente passe bem certo de dia, as pessoas que foram de manhã na igreja e vão à noite também, que o Senhor abençoe elas. Então eu quero pedir em especial para que o Senhor abençoe a gente no começo dessa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Eu espero que ninguém Falou, morra. povo. Fique firme aí. E Deus abençoe. Tchau, tchau. Fala, pessoal, até mais. Tchau, Já que a gente. morte não Tchau, boa Tchau. semana.